Oi, gente, tudo bem? Então vamos continuar aqui nossa meditação na palavra do Senhor. A gente está lendo então Gênesis, né? O livro de Gênesis no capítulo 10 hoje, vamos ler. Vamos orar em primeiro lugar, pedindo para que Deus, né, esteja aqui com o seu Espírito Santo, né? Nos revelando aí o que Ele tem para cada um de nós através dessa palavra. Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti hoje, Senhor, querendo, Pai amado, convidar o Teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus e Santo Espírito de Deus, esteja aqui conosco, nos falando a cada um de nós, conforme a nossa necessidade no dia de hoje. Oh Deus, Tu é um Deus tão pessoal, Tu é um Deus tão íntimo, Tu conhece cada um de nós nas nossas intimidades, Senhor. Tu conhece o nosso coração nas particularidades de cada um, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, que através da Tua mensagem hoje, da Tua palavra hoje, Senhor, o Senhor fale ao coração de cada um de nós, conforme o Teu desejo, a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar aqui a nossa leitura no capítulo 10, no versículo 1 diz assim, ó: São essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então aqui no capítulo 10, Deus vai nos mostrar as gerações desses três filhos, que foi de onde surgiram toda a população da terra, né, que nós temos hoje. Tem ali alguns filhos que são destacados pela palavra de Deus, porque através deles vão surgir povos mencionados mais lá pra frente da Bíblia também, né, então pra gente saber aí de qual filho gerou cada povo, né. No versículo 6 nós temos os filhos de Cã, e aí tem alguns ali também em destaque, né? Vou chamar a atenção de vocês aqui de um descendente de Cã, que o nome dele é Nirode. A palavra de Deus, ela, lá no versículo 9, ela chama a atenção, a partir do versículo 8, chama a atenção dizendo assim, ó: Cuxi, que seria um dos descendentes, né, de Cã, gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Por que chama atenção, né? A palavra de Deus chama atenção? Porque foi através desse descendente aqui que nós vamos ver lá no capítulo 11 aquilo tudo que aconteceu através da Torre de Babel, no próximo capítulo, né? Então, vê que aqui no versículo 8 ele já destaca dizendo que era um povo que começou a ser poderoso na terra. Então ele era um povo poderoso, ele começou a ter destaque, né? E diz assim no versículo 9: foi valente caçador diante do Senhor. Então quer dizer que ele andava com o Senhor também, né? Ele andava diante da face do Senhor e ele foi um grande caçador. Versículo 10 diz assim, ó: o princípio do seu reino foi Babel. Então aqui, ó, já apontando lá para o versículo 11, né, que vai contar a história para nós do povo de Babel. Destacada aqui no capítulo 10, para a gente poder lembrar mais lá para frente, né? A Bíblia nos destaca. Aí continua, né, falando de outros descendentes aí. Fé, também lhe nasceram filhos. Então aqui a gente vê que Sem era o filho mais velho dos três, né? Nasceu então primeiro Sem, depois Jafé, e por último Cã, que era o mais novo, né? Então Sem, que foi o primogênito, né, o filho mais velho de Noé, nasceram-se também filhos. E aí fala aqui sobre a descendência de Sem, o filho mais velho aí de Noé, tá? O capítulo 10 termina assim: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Então, né, foi através aí dessas gerações que foram se multiplicando aí os povos na terra. Aqui no capítulo 11 nós temos a história da Torre de Babel, e diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Então, a Bíblia nos fala que, como eles todos vieram de Noé, eles todos falavam a mesma língua de Noé. Até então, todos falavam a mesma língua, né? Eram todos da mesma família aí, né? Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. Por que do Oriente? Por onde eles desceram da arca foi no Oriente. Então Noé partiu do Oriente. Aí eles, os filhos, os três filhos e os descendentes desses três filhos, que eles foram, né, por ali partindo para outros lugares, mas eles vieram do Oriente. Desceram
uns aos outros, lá no versículo 3. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, qual que era a intenção deles ali? Eles tinham a intenção de fazer um prédio muito alto, né, uma construção aí muito alta que chegasse até o céu e que fosse assim muito famosa, né? E que esse povo, esse único povo, ele conseguisse ser dominante, né? Sobre os outros povos da terra, porque eles seriam muito famosos, as pessoas iriam olhar para eles com respeito, né, por essa construção magnífica que eles tinham feito. Então eles queriam ser famosos e queriam continuar com esse poder e esse destaque que eles tinham, né? Então a gente vê aí, né, uma arrogância, né, no coração desse povo ali, né? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos. Porque Deus e Jesus aqui, né? Jesus está desde a criação lá do mundo, né? Desde de Gênesis 1 lá, né? Jesus está junto, né? O Espírito Santo também, né? Então, por isso façamos, né? Vinde, façamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Por quê? Como eles falavam todos a mesma língua, era fácil, né? Eles todos se uniram ali num mesmo propósito, né? Existia uma grande união, eles se entendiam, né? Então eles estavam conseguindo construir essa torre que era o propósito deles. No momento em que Deus fez com que cada um falasse uma língua diferente, eles já não se entendiam mais, né? E aí o nome da cidade Betel, que significa confusão, né? Que mais tarde vai ser a Babilônia. Então, existe essa confusão aí de línguas, e aí, por exemplo, um pedia, me alcança um tijolo, e aí ele vinha e alcançava, sei lá, água, né? Então, não se entendiam mais, né? E aí não tinha como eles continuarem construindo essa torre. Então, o objetivo deles ali, né? O plano deles frustrou e eles acabaram que não construíram mais essa cidade, desistiram de construir, não deu certo, né? E olha só que o objetivo deles é se tornarem uma só cidade, né? Essa era a vontade deles, a intenção deles, né? Edifiquemos para nós uma cidade, uma torre. Eles queriam ficar ali todos juntos num só lugar, né? Para que eles pudessem ali ter um destaque diante de todo o resto da população na Terra. Mas o que Deus orientou lá em Adão, quando criou Adão e Eva, e depois orientou Noé quando saiu da arca também? Ele disse: cresçai, multiplicai, né? Sede férteis e enchei a terra. Então era para encher a terra, não era para todos ficarem acumulados num lugar só, né? Nem num povo específico se acumular num lugar só e se tornar mais do que os outros, mais poderoso do que os outros, né? É para encher a terra, essa terra gigante era para encher a terra. Então já estava em desacordo com Deus, o que Deus tinha orientado eles a fazer, né? Então Deus tomou essa atitude aí, confundiu as línguas deles. Lá no versículo 9, que é o último versículo do capítulo 11, nós temos assim, ó: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel. Por quê? Porque Babel significa confusão, né? Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra, que era a intenção original de Deus aí, que fosse cheia a terra toda, né? Depois nós temos aqui os descendentes de Sem, continuando aqui no capítulo 11, né? Por que os descendentes de Sem? Porque a Bíblia vai se parar ali num momento, né? E vai nos contar a história de um personagem muito importante que tem lá na frente, que é
Abrão, né? Abrão e Sarai, que depois os nomes vão ser mudados para Abraão e Sara, né? Provavelmente vocês conheçam. Então, ele vai aqui nos contar, vai dar destaque agora aqui nesse pedaço da Bíblia, do versículo 10 até lá o versículo 32, ele vai nos destacar a descendência de um dos filhos de Noé em específico, que é o Sem, que é o primogênito, o filho mais velho de Noé, e de onde vai sair Abrão, né? Então aqui nós temos todos eles em destaque. Aqui também vocês depois podem ler, né? Porque é um nome atrás do outro. Quando gerou, né, o seu descendente e quando morreu. E aqui também nós temos, aqui a Bíblia também nos mostra que vão diminuindo a idade do ser humano na Terra. Lembra que lá Adão ele viveu 930 anos e aí, né, todos eles viviam nessa média de quase 1000 anos, né? Então chega um momento, lembra, nos capítulos atrás, Deus disse, não, agora vai começar ali a viver no máximo uns 120 anos, que é a idade que morreu Moisés. Lá na frente nós vamos ver. Então Deus aqui, nesse capítulo 11, ele nos mostra que isso já vai acontecendo. Aos poucos, as idades vão diminuindo consideravelmente. Passa aí para 400 anos, 300, depois em média 200 anos, até chegar aí o que a gente tem hoje, né? Que hoje a maioria nem chega em 100, né? Então, as idades aí foram diminuindo e esse versículo, ele mostra bem isso para nós também. Lá no finalzinho do versículo 11, nós temos assim, ó, no versículo 26, vamos ler assim, ó. Viveu Tera, que era o pai de Abrão, tá? Esse nosso personagem que a gente vai falar bastante dele a partir de agora. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Então eram 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Por que está em destaque aqui Ló? Porque vai ser outro personagem que vai ser bem falado aqui na frente também, que é o sobrinho de Abrão, né? Ó, então no versículo 28 diz assim: morreu Harã, que era o pai de Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos caldeus. Então nós temos aqui que esses 3 filhos de Terá, né, Abrão, Nor e Harã, eles nasceram na cidade de Ur dos caldeus, que era onde eles moravam, né, com o pai deles, o Tera. E um desses filhos, que é o pai de Ló, o Harã, ele morreu, né, mais cedo, mais precocemente, lá nessa cidade de Ur. Então, Ló acabou ficando órfão, né? E acabou sendo aí criado pelo avô dele, no caso, pelo pai de Harã. Então diz assim, ó, morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Então, Adão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abrão, a mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a mulher de Naor chamava-se Milca, né? Depois no versículo 30 diz assim, ó, Sarai era estéril e não tinha filhos. Foram em direção à cidade de Canaã. A intenção deles era chegar em Canaã, mas eles pararam em Harã, uma cidade que tinha o mesmo nome do filho que tinha falecido lá em Ur dos Caldeus, né? Por que eles pararam ali a gente não sabe, né? Porque não chegaram até Canaã a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que eles pararam ali nessa cidade e Terá acabou morrendo ali, né? Então ele levou o seu sobrinho, ele levou o seu neto Ló, levou os seus 2 filhos, as esposas dos seus filhos, mas chegou lá e acabou falecendo em Harã. Depois aqui nós temos, a partir do capítulo 12, as promessas que Deus vai fazer para Abrão, né? E aí nós vamos deixar então o capítulo 12 aqui para um próximo dia, né? Um próximo vídeo. Aqui nesses 2 capítulos que nós lemos hoje, a gente já pode aprender bastante coisa, né, para refletirmos aí nessa palavra, e vamos orar agora pedindo para que Deus trabalhe no nosso coração, né, com cada coisa que nós lemos aqui, e que Ele nos mostre aquilo que é mais importante para cada um de nós nesse momento.
Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Paizinho querido, querendo Te agradecer por esta Tua palavra. Obrigada, Senhor, por esses ricos ensinamentos, Senhor. Obrigada, Paizinho querido, por nos mostrar através desses personagens, Senhor, tudo aquilo, Pai amado, que Tu deseja para a nossa vida, Senhor, as consequências das nossas más atitudes, Senhor, de andarmos, Senhor, fora dos teus ensinamentos, né, da Tua vontade, Senhor. Tudo isso gera uma consequência nas nossas vidas, Senhor. Então quero Te pedir, amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, que Tu venha a ser claro conosco, que Tu venha nos orientar segundo a Tua palavra e que nós possamos andar em sabedoria, Senhor, de acordo com Teu Santo Espírito, Paizinho querido, em nome de Jesus, que tenhamos sabedoria para viver essa vida, Senhor, e estarmos no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.